Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e amigos que aqui me seguem, que aqui assistem esses vídeos, eu primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade, segundo a você que se inscreveu no meu canal, que curte, compartilha e que comenta. É assim, irmãos, é um propósito que estes vídeos, a qual nós venhamos aqui estar fazendo, venham alcançar pessoas. De alguma maneira, creio que o Espírito Santo trabalha em corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar abrindo aqui, irmãos, um texto sagrado e uma pergunta. Essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta que quando eu não servia a Deus, eu fazia com frequência, né? Era indagado muitas das vezes tentando encontrar respostas, né? Mas a Bíblia é sagrada, louvado seja o nome do Senhor. Assim, quando eu tive uma compreensão sobre esta pergunta, qual é o tema aí deste vídeo, né? A pergunta é: qual o sentido da vida? Essa pergunta eu fazia, né? Então, assim, quero compartilhar com os irmãos, quero compartilhar com os amigos. A você que ainda não serve a Deus, eu peço que você fique até o fim deste vídeo, né? Vou tentar não fazer um vídeo tão longo e aqui explicar o máximo, né? O que estiver aqui ao meu alcance, né? A respalda da Bíblia Sagrada, e assim estaremos tirando as nossas conclusões. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. Sim, vamos ler aqui o capítulo 1, o versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança criou Deus, macho e fêmea. Aí, partindo, irmão, desse comentário, desse versículo bíblico, nós podemos ter uma compreensão. O sentido da vida se dá ao ponto de quando nós entendemos sobre a fé cristã. Sim, muitos teólogos, ou até mesmo estudiosos, eles vão tentar explicar a vida. Mas a vida, irmão, ela é explicada através da Bíblia Sagrada. Aqui esse texto a qual nós lemos fala a respeito da criação do homem, né? Deus criando ali a sua obra, e o homem foi a sua obra-prima. Deus, ele no capítulo 2 vai explicar que Deus ele formou o homem do pó do barro. E assim, irmãos, vemos que este aqui é um dos princípios, né? Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Vamos agora fazer uma exegese, vamos fazer agora um estudo sobre este assunto. Porque quando Deus ele cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E ali Deus ele pôs o homem num jardim, que é o Éden, né? E o jardim do Éden, aleluia, ele ali era um lugar, louvado seja o nome do Senhor, que não tinha pecado, né? Não tinha o mal, e não tinha... era assim, vou dizer, inocência mesmo, entendeu? O que acontece, irmãos, é que o homem, ele vivia eternamente. Sim, ele vivia eternamente. E aí, o que acontece após o pecado? O pecado gerou a morte, né? Mas assim, irmão, a morte ali quando foi gerada, né? Já foi assim algo determinado, porque Deus ele falou ali para Adão que não poderia comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem ele come, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus, ou seja, eles viram, né, teve o conhecimento, porque ali foi uma desordem, né, eles quebraram a ordem de Deus, e assim, com isso, se cumpriu a palavra do Senhor, que no dia que ele comer, certamente morrerá. Graças a Deus. Então, assim, irmãos, vendo nesse sentido, né, que o homem, quando ele quebra
essa regra, né, essa ordem de Deus, o homem ele acaba transgredindo, né? Ele desobedeceu, a desobediência que gerou a morte. Mas aí o que acontece, irmão? No capítulo 3, tô aqui com o texto aberto, no versículo 22, capítulo 3, 22, após a queda, após quando Deus ali sentenciou tanto o homem como a mulher e a serpente ali que era o diabo e Satanás. Versículo 22, no capítulo 3 diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui, irmão, é um ponto-chave. Por quê? Se a morte não tivesse adentrado no mundo, o homem seria um pecador eterno, porque a árvore da vida, né, ela gera fruto que o homem comendo seria eterno, segundo aqui esse texto, né? Então, quando o homem ele come desse fruto, ele está vivendo eternamente. Quando o homem agora, depois da sentença que Deus fez ali, né, que o homem morreu espiritualmente, né, morreu fisicamente, porque ele perdeu essa incumbência da eternidade. Então, se ele passa ainda a comer do fruto, aí, irmãos, seria o pecador eterno, né? Então a morte, irmão, sendo mesmo terrível nos dias de hoje, nos dias passados e nos dias futuros, até a vinda do Senhor, até quando o Senhor restabeleceu o seu reino, louvado seja o nome do Senhor, até quando chegarmos no céu de glória, porque lá não haverá mais mortes. Então, enquanto ainda existir a morte, querendo ou não, a morte, ela é uma oportunidade, sim. Por quê? Porque quando o homem ele peca e é gerada a morte no mundo, é uma oportunidade para os que estão aqui, no caso nós. Por quê? Porque, irmão, se não existisse a morte ali, não tinha como ter uma reconciliação. Por quê? Porque quando o homem ele é expulso do jardim, a não pegar mais do fruto da árvore da vida, aí o homem agora ele tem agora a mortalidade, né? Ele é mortal, passa a ser um homem mortal. Sabendo que hoje, nos dias atuais, né, mediante a graça, mediante a Jesus Cristo, nós crendo em Jesus, louvado seja o nome do Senhor, se cumpre lá o versículo bíblico que se encontra lá em João 11, 26, que diz: E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, através de Jesus, nós estamos debaixo da eternidade, louvado seja o nome do Senhor, com Cristo, né, com Deus, porque Adão ele tinha esse relacionamento com Deus. A Bíblia diz que todo dia Deus visitava Adão e sua mulher. Então, através disso, irmãos, nós podemos compreender sobre o início, né, que é a vida e a morte, né? O homem morreu espiritualmente, mas através da cruz, através de Jesus, nós temos novamente este encontro marcado com Deus, né? Nós temos paz com Deus, uma reconciliação com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, mediante o sacrifício de Cristo. Mas a pergunta é: qual o sentido da vida? Irmão, o sentido da vida é que nós somos criados, ainda que você não saiba disso, como eu não sabia, mas nós somos criados para adorar a Deus. Então esse é o sentido da vida. Por quê? Porque Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Criou um homem para ser um homem eterno. Criou um homem para viver eternamente. E lá no céu, irmãos, nós temos diversos textos que vai dizer que os anjos louvam o Senhor, que os anjos adoram o Senhor. Então, o salmista, no Salmo de número 150, no versículo 6, diz: todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, é uma adoração constante. Se o mundo hoje, atual, soubesse disso, que nós somos criados para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para assim confessar o nome do Senhor e para viver debaixo do seu estatuto, hoje, irmão, tenho certeza que
eu creio que Cristo ele já teria assim voltado, já teria assim restabelecido o seu reino e assim não tinha esse tanto de maldade, né? Era um mundo transformado. Mas não, o mundo hoje ele está contramão a esses princípios, né? Então o mundo não quer saber, as pessoas não querem saber de adorar a Deus, né? Eles têm uma boca que eles usam para xingar, para usar drogas, para beber, para se prostituir, sendo que a nossa boca é para adorar a Deus. Nós temos uns olhos para contemplar as maravilhas de Deus, mas o homem tem olhos altivos, os homens hoje têm olhos para maquinar o mal. Nós temos mãos e pés criados por Deus para fazer as boas novas de Deus, para caminhar apresentando as boas novas de Deus, mas o homem ele quer esses membros para servir ao diabo. Infelizmente, eu tenho que falar dessa maneira, porque é a realidade, irmãos. Então, o sentido da vida, irmão, é que nós somos criados por Deus, desde Adão. A partir daí, todo homem que nasce, ele vem vindo dessa sequência. E a Bíblia nos fala que Deus ele nos conhece dentro do ventre ainda da nossa mãe, né? Deus ele já nos conhece. Então, nessa questão, quando Deus ele nos conhece, então o sentido, irmão, da nossa vida era de compreender isso. Mas o pecado, a nossa carne, o pecado e os afazeres do mundo, toda essa questão ofusca, né, este brilho. E aí o homem ele anda em trevas, mas Jesus ele está aqui. Jesus ele está presente, Jesus ainda mediante a graça, o Espírito Santo, ele ainda traz ainda o homem ao arrependimento, ele ainda faz o homem conhecer as maravilhas do reino de Deus. Então, irmão, para a sua pergunta, né, e pessoas que muitas das vezes vai dizer, não sei qual é o sentido da vida, porque nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos, depois nós morremos, qual o sentido? Irmão, nós nascemos para adorar a Deus, nós crescemos para adorar a Deus, nós vivemos adorando a Deus e nós crendo em Deus, nós não vamos morrer. Mesmo sabendo que a morte física vai chegar, porque foi corrompido lá no jardim, mas espiritualmente viveremos. Nossa alma ela vive eternamente. A nossa alma ela vive eternamente. A nossa alma ela suporta a morte do corpo. Então, para onde vai a alma? Tem dois destinos, mas é assunto para outro vídeo. Eu fiz um outro vídeo, né, falando sobre o inferno, né? Neste eu estou falando sobre esse sentido da vida, né? E nos próximos vídeos que eu estarei fazendo, né, vou estar anunciando e assim, eu quero convidar você a participar, né? De certa forma é um aprendizado. Muitas pessoas não sabem, né, que o sentido da vida não é aproveitar a vida. Não é, vou aproveitar minha vida. Não. Aproveite a sua vida, mas dentro dos conformes de Deus. Porque isso sim é viver saudavelmente. Isso sim é viver com alegria. Isso sim é viver com amor. Vivendo debaixo da tutela de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então esse sim é o sentido da vida, irmãos. É servir a Deus, é estar dentro da vontade de Deus. Porque se não tiver esse sentido, irmão, não existe. Por quê? Porque o homem, quando ele vive nos afazeres do mundo, quando o homem ele vive longe da presença de Deus, a vida dele não tem sentido nenhum. Mesmo que você ache que tenha sentido, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho minha casa boa, eu tenho meu carro bom, eu tenho meus amigos, eu tenho isso, aquilo, outro, mas não tem sentido a tua vida, porque após a morte segue-se o juízo. Nós temos que se espelhar em homens de Deus, em mulheres e homens de Deus. Nós temos que se espelhar em pessoas que são bíblicas, né? Então, autores bíblicos aqui nos fazem compreender. O livro de Salmos, que são cânticos, é adoração a Deus, é orações, é hinos. Então, é adoração constante a Deus. Então, a Bíblia é o manual do homem. Por isso que é a nossa regra de fé. Não só porque eu sou assembleano, mas para ser a nossa regra de fé mundialmente. Só que o mundo hoje, devido ao pecado, devido à maldade, o homem não quer saber disso. Mas a verdade essa é a verdade que Satanás não quer que você saiba. A Bíblia Sagrada é o manual.
Como você compra uma TV, como você compra uma geladeira, quando você compra um celular, um ventilador, um ar-condicionado, um carro, uma moto, o que seja. Quando você compra, vem um manual. Nós não somos diferentes, irmãos. Nós, sendo criados por Deus, nós também temos um manual. É a Bíblia Sagrada. É aonde nós andamos. A Bíblia fala que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso direcionamento. Jesus é o caminho para a vida eterna. E a sua felicidade não está no mundo. A sua felicidade está em Cristo. Jesus ele diz assim, ó, lá em João 14, 27. Eis que eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou, não a dor como o mundo a dá. Então, isso ele nos oferece. Essa paz verdadeira, essa felicidade e gozo eterno. Já podemos vivenciar a eternidade aqui. Quando nós estamos nos cultos abençoados, quando Deus ele desce e manifesta sua glória no meio do seu povo, a cura, a libertação, a batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, é uma bênção de Deus. Nós já podemos contemplar como os anjos louvam ao Senhor, nós também nos louvamos ao Senhor. Então, a partir desse vídeo, você que não sabia disso, saiba que o sentido da vida, irmãos, é adorar a Deus. Quando alguém te perguntar, rapaz, eu não sei qual é o sentido da vida, você fala, ó, eu sei qual é o sentido da vida. O sentido da vida é nós servirmos a Deus, é nós adorarmos a Deus. Por quê? Porque se nós tiver Deus em nosso sentido, aleluia, nós temos a vida. Entendeu a reflexão? O sentido da vida é Deus em nossas vidas, para nós termos vida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esses vídeos, se inscreva no meu canal e assim eu creio que Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.